Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Ao ler um texto de Lucas 11 e ver a narrativa que mostra Jesus curando um homem que era mudo, expulsando um demônio, e vendo que a multidão que estava ali associa Jesus com Beelzebul, ou seja, com o próprio Satanás, fiquei pensando como as pessoas tinham coragem, e esta é a palavra, coragem, de desrespeitar Jesus de tal forma. O texto vai dizer ainda que alguns outros, também de forma cética, descrente, diante do próprio Cristo de Deus, pediam sinais, desconsiderando tudo aquilo que Jesus já tinha feito, realizado, e mais do que isso, desconsiderando que ele era a maior manifestação visível de Deus diante dos homens. Eu fiquei pensando então que este desrespeito ele não estava exclusivamente nesta narrativa. Houve bofetada no rosto, houve escárnio, coroa de espinho, houve testemunhas falsas. Tantas coisas houveram, tantas coisas aconteceram de forma que Jesus foi desrespeitado. Os seus próprios irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 7, vão de forma irônica dizer que ele que queria se manifestar como alguém que era prodigioso, deveria ir para a festa dos tabernáculos, onde haveria um ajuntamento de pessoas. Uma forma irônica, debochada, uma forma cética, que provocava Jesus questionando o seu próprio ministério. E eu fiquei pensando, como pode o homem ser tão desrespeitoso? Quantas são as pessoas que, ao se depararem com a proclamação do Evangelho, escarnecem, zombam. E a maior ofensa não é ao proclamador, porque nós somos falíveis, somos limitados, assim também como aqueles que estão ofendendo o Evangelho. O maior desrespeito é desrespeitar, ou melhor é ofender, destratar algo que é tão santo e poderoso. O Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o Evangelho é poder de Deus. Ao desrespeitar o Evangelho, as pessoas estão desrespeitando o próprio Deus da proclamação das boas novas. A gente fica pensando ainda e questionando, como pode um homem desrespeitar Deus? Quando a gente lembra que Noé foi um proclamador da justiça e que as pessoas desconsideraram aquilo que Noé estava proclamando, continuando na sua perversidade, continuando na sua prática maligna, ofensiva diante de Deus, a ponto de somente uma família ser salva quando veio o dilúvio, tudo isso revela como o homem, de modo geral, vem tratando este Deus, a sua palavra, a sua proclamação. O próprio povo que saiu do Egito, guiado pelas mãos de Moisés e de Arão, eles, no momento que Moisés vai para o Sinai, vai para Horebe, quando eles voltam, Moisés volta com Josué, o povo está adorando um bezerro de ouro. Quando a gente vai para Juízes, a gente vê que aquele povo que foi retirado do Egito, não aquele mesmo, já uma outra geração, né, que passou pelo deserto e foi conduzido aí então por Josué à terra prometida, aquele povo se tornou altamente idólatra, até mesmo chegando no ponto de ter Baal como um dos seus ídolos. Como pode o homem não ter temor diante de Deus? E eu fiquei pensando sobre isso, eu queria compartilhar brevemente isso com você. Quando eu lembro, por exemplo, da figura de Isaías, prostrado diante de Deus, temendo este Deus, sabendo da sua pecaminosidade, da sua condição de homem injusto diante de um Deus santo, 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 há um contraste. Porque Isaías sabia quem ele era e sabia também quem era o todo-poderoso Deus. E eu fico me perguntando se Deus não agiu daquela forma com Ananias e Safira
exatamente para revelar e mostrar aos crentes daquele primeiro século quem era este Deus, o mesmo Deus que fez o monte Sinai fumegar, a terra estremecer, revelando todo o seu poder, toda a sua autoridade. E lembremos-nos que o livro de Atos revela que o povo se convertia em milhares. E talvez a morte de Ananias e Safira tenha sido exatamente uma demonstração de que aquele Deus benigno, misericordioso, que revelava o Cristo de Deus, que na cruz do Calvário levou sobre si os pecados daqueles que creem, que foi capaz de ressuscitar o próprio Jesus, que agora tratava com benignidade aqueles pecadores. Ele também era um Deus santo, poderoso, e que não comungava e não comunga com o pecado. Se aquela morte não teria sido exatamente um emblema para revelar o seu caráter justo, santo, poderoso, para que os crentes daquela época pudessem temê-lo. Temê-lo, esta é a palavra que eu quero tratar, né? Temê-lo, temer a Deus. E eu fico pensando se nós, em nosso tempo, também penso isso, nós não colaboramos com a construção desta imagem de um Deus bobo, de um Deus boboca, quando nós apresentamos o evangelho fácil. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Dá uma chance para Jesus. A ideia que as pessoas têm que Deus é alguém que está ali distribuindo benefícios e que não precisa ser tratado com todo temor, com toda reverência, porque ele é um Deus santo. Observe como muitas vezes é o nosso comportamento na igreja quando estamos orando, quando estamos lendo a Bíblia, como há falta de reverência. E como desconsiderar que esta falta de reverência tem a ver com a ausência de temor. Como as pessoas que entendem acerca da graça salvífica brincam com o pecado, permanecem pecando. Porque a graça, ela nos comunica isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente pode continuar pecando, porque Deus é um Deus de misericórdia e graça. E de fato é, mas não podemos desconsiderar que este Deus é um Deus poderoso e que age com justiça. E muitas vezes tirou a vida daqueles que trataram a sua autoridade de forma a desconsiderar quem ele era. Ou melhor, quem ele é, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E eu fico pensando, e essa é a minha última reflexão neste vídeo, onde isso teria começado? E fiquei pensando, obviamente tendo como recorte o período pós-queda. E aí eu lembrei-me daquela fala, daquele diálogo do próprio Deus com Caim. Primeiro, Deus o exorta falando acerca da sua adoração e que ele ficasse cauteloso, prudente, porque ele estava promovendo um processo pecaminoso. E se ele agisse bem, é claro que Deus aceitaria. É isso que Deus fala. E Caim sai dali, desconsiderando a advertência de Deus, e vai lá e mata seu irmão. E quando Deus o questiona e indaga acerca do seu irmão, Caim responde: ué, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Ou é que foi acrescido por mim? Mas é assim que eu interpreto a fala de Caim. Com alguém que está com total desprezo, desconsideração, não o reconhecendo com quem ele estava falando. E eu entendo, então, que isto é um marco que, de alguma forma, vai estar presente daí por diante no meio da humanidade, presente em nós, a marca de Caim, do desrespeito, da desconsideração, de falta de reverência, de falta de temor diante desse Deus. Nós, Igreja de Cristo, precisamos ter temor diante desse Deus. Nos afastarmos do pecado. E não só isso, tratarmos este Deus com reverência. A sua palavra, porque é dele, com reverência.
a igreja de Cristo, porque é dele, com reverência. Tudo isso compondo uma liturgia que deve permear o nosso cotidiano, as nossas práticas, o que falamos, o que vemos, de modo que fique claro que nós respeitamos esse Deus, que nós o amamos, mas respeitamos este Deus, a sua palavra, a sua lei, a sua santidade, a sua justiça. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo este vídeo, não haja como Caim. Tema ao Senhor. Reverencie ao Senhor. E tudo aquilo que está em torno deste Deus, que é santo, santo, santo. A sua igreja, a sua palavra, a sua lei. Considere e trate de forma respeitosa este Deus, que não tarda em punir aquele que desconsidera quem ele é. E quando eu falo de não tarda, eu não estou aqui querendo estabelecer um tempo. Eu estou dizendo que este Deus não deixa pecados impunes. Não brinque com Deus que é santo, santo, santo. Reverencie e tema este Deus. Que o Senhor nos ajude e que possamos estar juntos novamente no próximo Porções do Evangelho.